O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. Com maioria governista, novo Congresso de El Salvador remove juízes da Suprema Corte. Pois é, essa foi uma das notícias aí que gerou maior repercussão nas últimas semanas em relação à política internacional. Virou tema de discussão aqui no Brasil, especialmente pelo fato de que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, compartilhou e celebrou essa notícia, e o próprio Bolsonaro e integrantes do governo dele já falaram, de coisas como revogar a PEC da Bengala, por exemplo, para o Bolsonaro poder indicar mais juízes ao STF, que o STF estaria agindo de maneira ativista contra o governo Bolsonaro. Então, vamos dar uma destrinchada nisso daqui. E só para contextualizar, isso foi acontecendo na madrugada de sábado, dia 1º, para domingo, dia 2 de maio, né? E então foi algo, feito quase não vamos dizer calada da noite, mas vamos dizer calada da noite. Pois é. Então, vamos destrinchar aqui um pouco isso. Primeiro, sobre essa frase que eu acabei de falar, muita gente pode concordar. A gente mesmo aqui no programa já condenou alguns tipos de questões do judiciário determinando coisas que deveriam ser competência exclusiva do executivo, especialmente aquelas questões, por exemplo, de passaporte, né? Então, no início do governo Bolsonaro, algum juiz ou juíza suspendeu o passaporte para alguns líderes religiosos, acho que para o R.R. Soares. E a gente falou aqui, olha, eu pessoalmente, Felipe, sou contra o R.R. Soares ter um passaporte diplomático. Porém, é uma competência exclusiva do executivo. Se o Bolsonaro quiser dar um passaporte diplomático para o R.R. Soares, pro velho da Havan, ele deveria ter ele tem que ter essa prerrogativa. Ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar que esse ativismo judicial, especialmente falando agora de Brasil, ele não é um fenômeno novo, não é um fenômeno anti-Bolsonaro, ele ocorre há muito tempo, ele se acentuou especialmente no pós-Lava Jato, durante a Lava Jato, por motivos óbvios, e finalmente, aí fazendo a defesa até por exemplo, do nosso querido Guilherme Madeira, nosso ouvinte, que mais importante que ser nosso ouvinte, ele é nosso ouvinte juiz, então a gente tem que contar com ele. Mas brincadeiras à parte, antes que a gente até arrume problema para ele, mas temos muitos ouvintes do judiciário, temos inclusive o Medina, um grande jurista que não é do judiciário, mas o judiciário ele age quando ele é provocado. Isso é uma coisa que você ouve em qualquer primeira aula de qualquer curso preparatório para qualquer concurso, entendeu? Concurso de ensino médio. Que o judiciário age quando ele é provocado. Então, por exemplo, recentemente, algum dos juízes do STF determinou que o governo federal, com o executivo, deveria realizar o censo, tá? Mas não é que o juiz acordou e falou, quer saber, vou mandar o Bolsonaro fazer alguma coisa hoje. Não, alguém entrou com um processo, então algum deputado, algum partido, alguma frente parlamentar, não sei, entrou com o processo, entrou com o requerimento
reclamando, né, reivindicando alguma coisa. E aí o judiciário ele age quando ele é provocado. Tá? Então, assim, essa é uma... Por que eu estou fazendo esses disclaimers antes da gente falar especificamente de El Salvador? Porque, como eu disse, é uma discussão que tem muito a ver com o que está sendo debatido no Brasil hoje, e para isso a gente tem que partir de algumas coisas básicas. Tá? Então, uma é, o juiz ele age quando o judiciário é provocado. Então, alguém foi até o juiz e falou, olha, isso daqui tá errado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, como é que faz isso daqui? E aí ele emitiu uma sentença, enfim, um parecer, o que for. E a outra coisa é que, sim, devem ter coisas que são competência exclusiva do executivo. Porém, se o judiciário está sendo cada vez mais usado na política, também é por alguém. Eu não estou dizendo que o judiciário é vítima aqui, tá? Pelo amor de Deus, né? Até porque, assim, se for falar de algumas das maiores construções do mundo, são os egos de alguns juízes do STF, com todo respeito. Né? Veja que eu falei alguns, tá? Então, se alguém me acusar, tá vestindo a carapuça. Então, é isso. Tá? Ô, então, Felipe, assim, a gente pode considerar militares no Congresso como uma provocação? Sim, você está fazendo uma referência ao Bukele em fevereiro. Fevereiro do ano passado. Do ano passado ainda. Apenas, né, recapitulando, muito bem lembrado, e a gente na época repercutiu isso, o Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ele presidiu uma sessão extraordinária do Congresso, tipo, na cadeira de chefe do Congresso, ou seja, se tem uma confusão de poderes, é o chefe do Executivo sentar na cadeira do chefe do Legislativo, pedindo para aprovar empréstimo para ser usado no combate às gangues, e isso foi feito com tropas do Exército dentro do Congresso. Tá? Isso é um absurdo. As instituições estão funcionando. Pois é. Na última eleição legislativa de El Salvador, a gente chegou até a repercutir aqui, em 28 de fevereiro, dos 84 assentos da Assembleia Legislativa, o partido do Nayib Bukele, né, o Nuevas Ideias, conseguiu 56 assentos, 66% dos votos. Se você é bom de conta, você sabe que em 84, para ter a maioria, é 43, né? Metade mais um. Então, o partido dele tem sozinho a maioria do Congresso de El Salvador. O Nayib Bukele é um cara que a gente já repercutiu aqui, ele é um cara que tem uma trajetória política meteórica. Ele não... ao meu ver, é um erro dizer que ele é um completo outsider, tá? Porque ele foi prefeito de São Salvador de 2015 a 2018, e São Salvador não é apenas a maior cidade e a capital de El Salvador, mas é também onde vive, tá? Estamos falando aqui de mais ou menos, arredondando, estamos falando de onde vive quase 1/3 da população do país, tá? Então, assim, ele foi prefeito de 1/3 dos habitantes de El Salvador, na maior cidade e na capital. Então, assim, é um erro dizer que ele seria esse outsider, né? Aí, ele fundou o próprio partido para ter o controle do seu partido, para ter o controle total. Então, assim, ele é uma figura extremamente centralizadora. Personalista e fez uma guinada à direita também, né? Porque ele foi de uma trajetória de centro-esquerda, mas foi indo cada vez mais à direita. Exatamente, essa é a questão. Ele começou a carreira política dele quando ele foi prefeito de Nuevo Cuscatlán, que é uma cidade pequena, relativamente pequena, mas que fica ali no que seria a grande São Salvador. Ele foi eleito pela Frente Farabundo Martí, o FMLN, que é o principal partido de esquerda de El Salvador, que é o partido das guerrilhas de esquerda do Frente de Libertação Farabundo Martí da Guerra Civil de El Salvador, né? Que acabou em 92 só.
E aí, e que, novamente, é sempre bom frisar que foi a responsável, né, pela gangsterização, né, da política salvadorenha, né, porque você tem daí diversos refugiados que vão para a Califórnia, principalmente, e que acabam formando grupos de autodefesa contra as gangues de mexicanos, enfim, de negros, no contexto ali das urbes californianas, né, sobretudo Los Angeles, e depois eles são deportados para El Salvador e se reorganizam, e daí você tem uma expansão muito grande desses grupos chamados de maras, né? E ele é chutado do FMLN por conta de uma briga interna de poder. A real é essa, ele queria que ele fosse o cara do partido, em 2017, que ele é expulso. Teve uma acusação de assédio moral contra mulheres do partido. Tá? Aí ele saiu dizendo que o partido se tornou antiético, corrupto, e aí sim ele começou a vender a ideia de ser um cara fora do sistema, um cara que não é nem contra o FMLN, nem contra a Arena, né, que é o grande partido de direita, com o mesmo nome do partido de direita da ditadura brasileira, e que era o partido do governo salvadorenho durante a Guerra Civil. Né? Então, foi depois que ele foi chutado do partido, aí ele usou um partido de aluguel na última eleição presidencial, a gente comentou isso, né, o Gana, foi eleito presidente, e aí, após ser eleito presidente, ele cria o próprio partido, o Novas Ideias, que é para ser o partido dele. É aquela brincadeira que eu já fiz aqui uma vez, quando o Enéas foi eleito, né, para deputado federal com mais de 1 milhão de votos, levou um monte de gente que nunca esperava vencer a eleição junto com ele por conta do coeficiente eleitoral, e aí foram entrevistar um dos caras que foi na chapa dele, que levou, sei lá, dezenas de votos só, e quais são seus projetos? Os projetos do Dr. Enéas. Mas o que você acha sobre isso aqui? Eu concordo com o Dr. Enéas. Mas o que você vai fazer? Eu vou fazer o que o Dr. Enéas quiser fazer. Então é mais ou menos isso, o partido do Dr. Bukele, né? Vai fazer o que ele quiser. E aí, tendo essa maioria governista, a Assembleia Legislativa destituiu os 5 juízes da Suprema Corte de El Salvador, tá? Dizendo que eles estariam agindo para converter a corte num superpoder para impedir o governo de efetivamente governar, né? Também foi destituído o Procurador-Geral da República, tá? O Nayib Bukele postou no Twitter que o povo salvadorenho, por meio de seus representantes, disse destituídos, tá? Todos os 5 juízes, tá? Que compõem a Câmara Constitucional. Então, assim, a gente, né, teve que ver mais ou menos como é que funciona, porque é um pouco diferente do Brasil. Né? No Brasil, a gente tem o STF, que tem as várias turmas, né? E os juízes e os ministros, né, no caso do STF, ficam ali rodando, os processos rodam, são distribuídos de acordo com o sorteio e tal, né? Sorteio, né? Não sei. No caso da Suprema Corte de El Salvador, tem 4 câmaras. Uma delas é a Câmara Constitucional, que tinha esses 5 juízes. Então, todos os 5 juízes da Corte Constitucional, da Câmara Constitucional, foram destituídos. Outra diferença é que, no Brasil, o ministro do STF, ele tem a aposentadoria compulsória. Nos Estados Unidos, a gente sempre comenta aqui que tem aquela coisa macabra, que é que o cargo é vitalício. Então, eles ficam fazendo bolão
para ver quem vai morrer durante o mandato de alguém, para ver quantas pessoas o presidente vai poder nomear. Inclusive, essa discussão já voltou agora, porque tem um juiz da Suprema Corte, acho que com mais de 80 anos, e estariam falando para ele renunciar para dar tempo do Biden nomear o seu substituto. Enfim, em El Salvador, os juízes da Suprema Corte têm um mandato de 9 anos. E todos eles foram escolhidos pelo parlamento anterior de El Salvador, tá? Que tinha uma maioria da Arena e que tinha o FMLN como segunda grande força. Os juízes podem ser destituídos pela lei salvadorenha, assim como um juiz do STF pode ser impedido pela lei brasileira. Porém, a questão é, eles podem ser destituídos por causas específicas previamente estabelecidas por lei. Nesse caso do Nayib Bukele, desse ato do Congresso, eles foram destituídos, movimentados basicamente pela maioria parlamentar. Tá? A desculpa legal, né, foi de interferência entre os poderes. Por quê? Porque a Corte Constitucional havia decretado recentemente que eram inconstitucionais algumas medidas tomadas pelo governo Bukele no controle da pandemia, especialmente o fato de que o governo implementou centros de confinamento sem tempos determinados e sem os cuidados necessários. E a Corte disse que isso violava os direitos dos cidadãos. Tá? Então, resumindo, tá, toda essa arenga, é o seguinte: é como se você tivesse um julgamento, tá, no tribunal do júri. E aí, o suspeito, né, de ter cometido um assassinato, ele é condenado pelo júri não porque, sei lá, o DNA dele estava na cena do crime, a arma do crime era dele, ele tinha motivo, tinha uma foto dele matando a pessoa e tal. Não. Ele foi condenado porque ele é corintiano e o júri era formado por palmeirenses. Tá? Ou vice-versa, ou coloca o São Paulo, ou coloque um time que você quiser. O fato é, a destituição foi feita a partir do fato de que o governo tem essa maioria absoluta, não de uma acusação formal e sólida. Até porque, novamente, são os 5 juízes que foram destituídos. Os 5 que tomaram uma decisão que contrariou o governo, assim como o procurador-geral. Então, qual acaba sendo o grande dilema do que está ocorrendo em El Salvador? Foi um ato legal? Foi. Foi um ato democrático, justo, apropriado? Não. E essa é uma coisa que a gente tem que parar de vincular, né? Justiça, legalidade e judiciário são 3 coisas diferentes. E é mais ou menos isso que está ocorrendo agora em El Salvador. O ato foi legal? Foi. O ato tinha respaldo justo, tinha respaldo, né, usando Montesquieu, né, no espírito das leis? Não. Inclusive, o próprio Tribunal Constitucional disse que a deposição dos juízes era inconstitucional, pois violava a divisão de poderes e o sistema político pluralista. Porque essa é outra coisa importante, né? A importância de você ter no STF um cara que foi nomeado, né? Tinha um cara que foi nomeado pelo Sarney, né? Não tem mais, porque se aposentou, né? Mas lá, um cara nomeado pelo Sarney, um pelo Collor, aí pelo FHC, aí pelo Lula, aí pela Dilma, aí agora um pelo Bolsonaro, tal.
a importância disso é justamente você impedir que um governo consiga aparelhar completamente um dos poderes, no caso o Poder Judiciário, a instância maior do Poder Judiciário, na verdade, e eventualmente, na prática, acabar com a separação entre poderes. Né? Então é por isso que você tem mas o PT nomeou vários juízes para STF. Perfeito, mas porque ficou muitos anos no poder. Ganhou, assim, porque ganhou 4 eleições. E jogo. Mesmo assim, você tem caras, por exemplo, como Gilmar Mendes, que foi nomeado pelo FHC, né? Eu não vou nem falar nos Melo. Né? Então, acaba sendo na própria Suprema Corte dos Estados Unidos, né? A gente tem caras nomeados. Se não me engano, Clarence Thomas foi nomeado pelo Reagan ainda. Eu vou até colar aqui. Ele foi nomeado em 91 pelo Bush pai. Né? Então, assim, ele que é o mais antigo, ele está desde o Bush pai. Então você vai ter caras que foram nomeados por Bush pai, que foram nomeados pelo Clinton, que foram nomeados pelo Bush filho, pelo Obama e pelo Donald Trump. A atual formação da Suprema Corte dos Estados Unidos é essa. Você tem um do Bush pai, um nomeado pelo Bill Clinton, um pelo Bush filho, 2 pelo Obama e 3, 2 homens e uma mulher, pelo Donald Trump. E isso porque a gente teve 8 mandatos. Porque pois é. O Clinton, Bush filho e Obama se reelegeram em um mandato do Bush pai e do Trump. Então assim, você pegar e destituir todo mundo do dia para a noite, e aí você obviamente vai colocar 5 caras que você confia, que você tem contato, que você sabe que são, que tem, pelo menos, vamos dizer assim, ideias alinhadas com as suas, é muito complicado, porque o governo vai poder tomar, qualquer tipo de decisão. Aí, aquilo lá que a gente falou, de judiciário age quando provocado. Aí um dos partidos vai lá e vai na Corte Constitucional e fala, olha, isso que o governo está fazendo é errado, a gente entra aqui com um processo, com um requerimento. E o cara vira e fala, não está errado não, tchau. O governo vai fazer o que ele quiser porque o Nayib Bukele, ele pode. Então, é algo muito nublado entre legal e justo e democrático, e, ao mesmo tempo, algo que pode concentrar de forma legal os poderes na figura do Bukele. E aí uma coisa que eu e o Matias a gente fala aqui desde sempre, e que faz parte, inclusive, da nossa formação histórica, poucas ditaduras começaram do dia para a noite. Né? Elas vão aos poucos aparelhando as instituições de Estado, cooptando, e aí sim você tem um pulo para uma ditadura. Né? Então, assim, o Estado Novo, a ditadura do Vargas, começa em 1937. Perfeito. Mas ele estava no poder já desde 1930. Né? Ali, pelo menos como parte do governo conjunto e tal, enfim, do governo provisório. Então, assim, não é do dia para a noite. O Fujimori não tomou poder do dia para a noite. Mesmo, né, vamos usar aqui o exemplo clássico, né, Lady Godwin, né, mesmo os nazistas não tomaram o poder do dia para a noite. Tanto que quando o Hitler foi convidado... Isso fazendo referência a autogolpe, né? Isso. Quando o Hitler foi convidado a fazer parte do governo Papen, qual era o cargo que eles mais queriam? Colocar o Göring de ministro do interior. Por quê? Porque ele ia controlar a polícia. Então ele passou a botar a polícia para cima dos comunistas e fechar os olhos para os fascistas. Então, essa questão, né, do Nayib Bukele, essa cooptação do poder,
é muito complicada, é muito mais profunda do que parece. Até porque, assim, ele, como presidente, né, de El Salvador, ele tem um mandato de 5 anos. Ele, teoricamente, não pode reeleição. Então, esses juízes que ele colocou, vai ter uma corte inteira, né, que vai ter 9 anos, teoricamente, de mandato na corte, além dele, interrompendo os mandatos anteriores. E eu não duvido também que, por exemplo, que ele comece a mexer os pauzinhos para usar esse parlamento, esse congresso totalmente a favor dele, para, olha, agora pode reeleição, agora pode me declarar o cara mais legal do universo. Né? E além dos juízes, também foi destituído o procurador-geral, né? Sim, sim. Que é o cara teoricamente responsável por, né, falar, ó, isso daí tá errado. Aí tivemos, por exemplo, a deputada Anabel Beloso, do FMLN, numa entrevista ao Opera Mundi, dizendo que o que aconteceu foi uma quebra do Estado de Direito e que era a execução de um golpe de Estado, e não só a oposição à esquerda protestou, a oposição à direita também. E aí alguém, obviamente, vai poder falar, pô, mas os dois grandes partidos de El Salvador são dois partidos cheios de escândalos de corrupção, né, cheios de problemas e tal. Nem o Matias, nunca negamos isso, o Matias inclusive já explicou parte da origem desse problema, mas isso, essa retórica de vamos dar, né, uma limpa na corrupção, vamos renovar de um dia para o todo, costuma ser o discurso do corrupto, né? Inclusive porque a gente tem 2 denúncias graves no El Salvador envolvendo o governo dele. Uma de irregularidades no Ministério da Saúde, totalizando cerca de 12 milhões de dólares, e outra no Ministério da Agricultura, destinada com problema de 23 milhões de dólares. E aí eu vou fazer a mesma observação que eu já fiz várias vezes e tal, sempre brinco com isso, mas que a gente fez lá no ano passado, quando teve o Exército no Congresso. Tem volumes de dinheiro que são muito grandes para mim, para você, para o nosso ouvinte. Tem volume de dinheiro que, pensando em países, é pinga. E tem volume de dinheiro que, dependendo do país, deixa ou não de ser dinheiro de pinga. No caso de El Salvador, a gente está falando de um PIB de 25 bilhões de dólares. Ou seja, você tem um esquema de 36 milhões de dólares, tem um impacto muito maior do que 36 milhões de dólares no PIB brasileiro. Tá? 36 milhões de dólares em El Salvador é muita grana. É muita grana para mim, para você e para os nossos ouvintes. Quer dizer, imagino que para a maioria dos nossos ouvintes, né? Se algum dos nossos ouvintes for bilionário, não sei. Sei lá, o Lehman é nosso ouvinte, não sei. Se o Elon Musk for nosso ouvinte, por favor, não seja. Mas, então, então assim, o próprio governo do Nayib Bukele tem pelo menos 2 esquemas que ele estaria, né, certamente interessado em varrer para debaixo do tapete. Né? Um relacionado às próprias gangues. Aí, tudo isso que a gente falou, né, foi da semana passada para essa, né, na virada da semana, quando se falou na calada da madrugada. Aí, nessa última quarta-feira, dia 5, o governo, o parlamento, né, o Congresso, revogou a lei de impressão que dava isenções fiscais aos jornais do país. Tá? A mudança foi aprovada com 68 votos, era uma lei de 1950 que determinava que jornais, revistas e livros vinculados à livre difusão do pensamento podiam importar papéis, tintas e insumos sem pagar impostos, assim como a venda diária de jornais nas ruas também não era tributada. E aí agora a nova lei determina que não vai ter mais isenção tarifária na importação de matérias-primas, maquinários e equipamentos para impressão de materiais ou publicações que não se destinem diretamente a fins educacionais. Tá? Então, assim, por um lado, não tem isenção fiscal,
não vai beneficiar poderosos, ok. Por outro lado, isso certamente também vai afetar veículos menores, pelo menos que sejam impressos. E segundo, é importante, terceiro no caso, né? Já até perdi as contas. É importante lembrar que o Nayib Bukele também tem a retórica de a imprensa é um lixo, a imprensa ela fica criticando o presidente, a imprensa, né, ela joga contra o país, contra os interesses do país, e parte dos jornais de El Salvador, você tem uma disputa judicial com o presidente, né? Por questões ali supostas de difamações e tudo mais. Então, assim, é um movimento, não se enganem, tá? Nossos ouvintes, por exemplo, a gente certamente tem ouvintes que vão olhar e falar, não, eu me identifico como um liberal e eu sou a favor do fim de subsídios fiscais mesmo, porque a regra tem que ser para todo mundo e tudo mais. Ok, mas ele não está fazendo isso por liberalismo econômico. Ele está fazendo isso como uma forma de represália contra os veículos de imprensa, especialmente o El Faro, que é o maior jornal de El Salvador, que nos últimos tempos, inclusive, ficou completamente digital, mas que publicou uma matéria dizendo que quando ele era prefeito, ele fez esquemas ali, teria feito ali compras tal, de uma concessionária da Yamaha, cujo verdadeiro dono seria ele. Tá? Então, ele não está fazendo isso por liberalismo econômico, ou então por, sei lá, por idealismo. Não, ele está fazendo isso para represália aos veículos de imprensa. Tá? Não se enganem. Complemento sobre El Salvador, meu caro Matias? Não, cruzemos a fronteira com o México. Na verdade, a gente passa, né, pela Guatemala até o México, onde, infelizmente, a queda de um viaduto do metrô deixou 24 mortos na capital do país. Isso, é um trecho do metrô que era ali num elevado, né, parecido com o que tem, né, por exemplo, aqui em São Paulo, na linha azul. E 2 vagões desabaram em cima de uma avenida, né, que estava embaixo. Temos cerca de 80 pessoas feridas, além dos 24 mortos, né? Infelizmente, né, na Avenida Tláhuac, tá? É o nome da avenida onde muitas pessoas estavam também. Então, infelizmente, essa notícia vinda do México. Do México, a gente retoma a trajetória sul, vamos até agora a Nicarágua. E falando nisso, é importante deixar claro que vários governos condenaram as ações em El Salvador, tá? Incluindo Estados Unidos, União Europeia e tudo mais. Só um complemento, porque agora a gente vai falar de reforma eleitoral que foi proposta na Nicarágua, com os Estados Unidos acusando o governo de querer promover eleições viciadas, né, já que a Assembleia Nacional da Nicarágua, que é controlada pelo Ortega, cuja eleição mais recente já foi extremamente questionável, e a gente falou isso aqui na época, inclusive. Já falamos aqui várias vezes dos protestos anti-Ortega, da centralização de poder que ocorre na figura dele, e também, né, da esposa dele, né, a Rosário Murillo, que além ela é primeira-dama e vice-presidente, né? Enfim, o governo da Nicarágua propôs, né, uma reforma eleitoral que, na verdade, vai trocar todos os nomes do Tribunal Eleitoral da Nicarágua. Tá? Então, assim, trocar todos os nomes de um tribunal para colocar
uns brothers seus no tribunal, né? O que a gente acabou de falar. E lembrando, a gente tem pelo menos 2 programas em que a Nicarágua é o tema principal, tá? Antes que alguém fale, mas vocês falaram muito mais do Nayib Bukele do que da Nicarágua. Pois é, porque o Nayib Bukele é a notícia dessa semana. Nicarágua, a gente já falou várias vezes sobre Nicarágua. Repito, a gente está com uns 2 programas, pelo menos, em que Nicarágua foi o tema principal do programa. Da Nicarágua, vamos para a Venezuela, onde o ministro da Defesa, o Vladimir Padrino Lopes, né, o comandante das Forças Armadas venezuelanas, anunciou que ocorreram mais combates na fronteira com a Colômbia, né, a fronteira entre Venezuela e Colômbia, e pelo menos 8 soldados venezuelanos morreram em combate com grupos armados irregulares colombianos. Tá? Esse foi o termo que ele usou. Tá? Grupos armados irregulares colombianos. Tá? Lembrando que semana passada a gente até repercutiu o fato de que prenderam integrantes do cartel de Sinaloa, né, do El Chapo, ali na região. Tá? Segundo o governo colombiano, seriam dissidentes das Farc que estão fazendo ali, continuando, né, ou então foram priorizar, né, ações lucrativas de narcotráfico, que explicaria esse eventual elo com o cartel de Sinaloa. Também em relação à Venezuela, um relatório da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, a USAID, divulgado na última quinta-feira, dia 29, disse que a operação de, entre aspas, ajuda humanitária à Venezuela em 2019 foi realizada para reforçar a credibilidade do governo provisório de Juan Guaidó, não seguiu critérios técnicos, tá, de ajuda humanitária, não foi uma ação completamente humanitária, e na época, inclusive, né, a gente teve o Mike Pence, né, o então vice-presidente dos Estados Unidos, dizendo que o tirano de Caracas dançou, né, coisas desse tipo. Enfim, esse relatório do USAID, publicado agora, diz que aquela operação não foi realizada de acordo com critérios técnicos e que foi realizada para reforçar a credibilidade do governo provisório. Ou seja, em outras palavras, foi realizada para ajudar o Guaidó para né, uma interferência no cenário político venezuelano. A gente também já falou bastante disso aqui. E parte disso teve aquele festival realizado na fronteira com a Colômbia, na verdade, do lado colombiano da fronteira, que serviu para mapear um pouco a situação. E aí, meu caro Antes, a gente vai para a notícia rolê aleatório. Diplomacia do século XXI. Pois é, porque, né, nós tivemos um ator dos Estados Unidos usando trajes chineses, agindo como emissário da Rússia, entregando uma espada japonesa para o presidente da Venezuela. Né? Steven Seagal, né? O Steven Seagal, tá? Vocês que estão pensando aí, né? Pô, aquele lado dos filmes ruins de ação, tal, mestre internacional do Aikido, e de fato, né? Ele é um grande mestre de Aikido, mas, né? Os brother deles... do Anderson Silva. Brother do Anderson Silva e acho que do Lyoto Machida também. É. Enfim, com diversas acusações de assédio sexual na carreira, inclusive, né? Ele visitou o Maduro como representante do governo russo, tá? Porque o Steven Seagal tem nacionalidade russa e ele é um enviado especial do Ministério de Relações Exteriores da Rússia. E ele tem cidadania sérvia também, então não mexe com o cara. E ele foi, né, entregou essa espada e tal, também tocaram violão.
E o Maduro até fez uma brincadeira que o próximo filme do personagem Nico, né, que acho que é o mais emblemático da carreira do Steven Seagal, vai ser Nico Maduro de Tombar. Ou seja, seria algo como o Nico mais duro na queda. E por conta, né, a visita não foi só para entregar a espada, é claro, mas teria sido, né, como parte ali de uma boa, né, de uma política de criar boas impressões, tal, entre Rússia e Venezuela. Outras fontes já dizem que, na verdade, o Steven Seagal foi entregar o que seria ali uma proposta, né, russa, algumas declarações russas por conta do combate à Covid e também de questões econômicas, tá? E aí, pode ser, pode não ser, né, coincidência, como parte desse processo aí de negociações, de reaproximação e tal. Lembrando que, assim, né, o governo Joe Biden já anunciou que quer uma postura negociada em relação à Venezuela. Ao mesmo tempo, a Venezuela tem, né, em China e Rússia, seus dois principais parceiros econômicos, tá? Principalmente isso, econômicos. Então, um processo de negociação tem que contemplar também essas duas potências. E aí, no mesmo dia da visita do Steven Seagal, nunca achei que eu fosse falar essa frase, a Assembleia Nacional da Venezuela elegeu o novo Conselho Nacional Eleitoral. E nesse conselho estão 2 integrantes da oposição. Tá? No que poderia ser ali 2 de 5, tá? Então, né, 40%. Um é do Um Novo Tempo, tá? Chamado Octavio Marques, e o outro, Roberto. Eu não vou falar o sobrenome dele, porque a quinta série vai ao delírio se eu falar que o nome dele é Roberto Picon, mas ele que é da Mesa de Unidade Democrática, né? Aquela aliança anti-chavista, né? Que acabou rompendo e tal. Então, pode ser um gesto de boa vontade, pode ser um gesto de início de negociações, pode ser porque já tem alguma coisa por trás, né? Pode ser, não sei, pode ser apenas tudo uma grande coincidência, enfim. O Maduro também ali, né, fingiu que estava dando um soco no Steven Seagal. Provavelmente o Steven Seagal ainda me cobriria de porrada, mas eu consigo correr mais do que ele. Enfim. Então isso tudo pode ser parte aí de um processo de negociação, de um processo de abertura, de algumas concessões, né? Capítulos próximos dirão. Da Venezuela, cruzamos a fronteira com o Brasil, tá? Onde o presidente Jair Bolsonaro, né, falou assim: é um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou por algum ser humano ingeriu um animal inadequado, mas está aí. Os militares sabem que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Qual país? Qual país que cresceu, Felipe? Então, ele está fazendo uma insinuação, uma tese. E só para completar, depois ele, no Aeroporto Internacional do Galeão, disse: eu não falei a palavra China no meu discurso. Sei o que é guerra bacteriológica, guerra química, guerra nuclear, porque tenho formação. Só falei isso, mais nada. Mas vocês da imprensa não falam onde nasceu o vírus. Falem ou estão temendo alguma coisa. Então vamos lá. Ele fez uma referência à China pelo fato de que o PIB chinês, em 2020, cresceu 2,3%. Um dos poucos países do mundo que cresceu o seu PIB em meio à pandemia. Embora... eu achei que ele estava falando da Guiana. Embora, né, é importante lembrar, foi o pior desempenho econômico da China em mais de 40 anos. Tá? Desde o final da década de 70, a China não tinha um resultado tão ruim. Segundo,
É curioso como a cabeça de adeptos de teoria da conspiração funciona. E o presidente Jair Bolsonaro é um claro adepto de teorias da conspiração, ele é claramente seduzido por essas coisas. Por que eu digo isso? Porque não importam as informações, não importa a realidade dos fatos, ele vai se apegar à teoria da conspiração e tudo que vier contra ela, na verdade, é um indício de que ela está certa, de que a teoria da conspiração está certa. E por que eu estou falando isso? Porque o ex-porta-voz do ditador Figueiredo, com quem eu não tenho parentesco, o Alexandre Garcia, ele disse essa mesma ideia, essa mesma tese, e a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro, né, o Alexandre Garcia tem o ouvido do presidente Jair Bolsonaro, ele disse essa mesma tese 1 ano atrás, mais até, em abril de 2020, de que a China sempre inventa uma pandemia e se recupera economicamente dos outros. Mas ele apagou essa tese? Não sei se ele apagou essa, especificamente. Eu sei que ele apagou algumas coisas. Muita coisa. E aí o que acontece? O vírus pode ter saído de um laboratório? Pode. A gente falou dessa possibilidade com Átila, acho que em um dos primeiros programas do Xadrez Herbal, né, que pode... tem várias possibilidades a origem dele, e uma é que ele escapou de laboratório. Né? A analogia didática que o Átila sempre usa é que cientistas, muitas vezes, eles agem como jogadores de Pokémon. Né? Eles saem por aí coletando os vírus, né? Então caçando Pokémon, guardam lá no laboratório para estudarem os vírus, para, enfim, preverem alguma coisa e tal, e aí pode ter escapado do laboratório. Pode. O Átila até deu um exemplo que aconteceu no laboratório onde ele trabalhava lá em Yale. Isso, falou de quando escapou varíola, enfim. Só que uma coisa é ele ter escapado do laboratório. O que o presidente Jair Bolsonaro falou é, se nasceu em laboratório, e aí o que acontece? A frase inteira do presidente Jair Bolsonaro está errada. Tá? Por quê? Porque ele fala, se nasceu em laboratório, e ele fala que ele tem formação em guerra química, bacteriológica, radiológica. Qualquer formação que ele tenha tido sobre esses assuntos na Academia Militar das Agulhas Negras foi no final da década de 1970 e início da década de 1980, quando o mundo era outro. Tá? Guerra química naquela época é muito diferente de guerra química hoje. Tá? Claro, você tem coisas que permanecem, coisas... os equipamentos mais rudimentares. Então, por exemplo, quando Saddam Hussein jogou gás mostarda nos curdos, ele agiu que nem na Primeira Guerra Mundial, perfeito. Mas, hoje em dia, pensando nas potências, é outra coisa. Terceiro, ele fala química, bacteriológica e radiológica. A gente está falando de um vírus. É guerra biológica, não bacteriológica, né? Mas enfim, eu estou sendo preciosista, pegando no pé mesmo, confesso um pouco. Mas a grande questão é, e a gente já discutiu esse assunto aqui algumas vezes, e aí, falando mais sério, independente do nosso ouvinte, né, gostar ou não do presidente, ter votado ou não no presidente, no que ele está errado e qual a intenção, né, dessas teorias da conspiração que eram muito utilizadas pelo Donald Trump. O vírus da Covid, o vírus que causa a Covid-19, ele não faz sentido como arma biológica. Ele pode ter escapado do laboratório? Sim. Ele pode ter sido guardado no laboratório, estava sendo estudado, enfim, pode ter tido algum ganho de função? Sim. Mas ele não faz sentido como guerra biológica, como guerra, como uma arma de guerra. Por quê? Primeiro, a letalidade dele é muito baixa. Só morreram 400 mil pessoas no Brasil porque esse negócio permitiram que ele se alastre e ele está se alastrando por mais de um ano. Mas a letalidade dele é baixa. Você jogar o vírus da Covid-19 na cabeça do seu inimigo vai fazer com que de 100 inimigos, um vai morrer e outros nem sintomas vão sentir. Segundo, ele se difunde por vias respiratórias de forma muito rápida. Isso quer dizer o quê? Que uma hora ele pode se voltar contra você. Tá?
Então, assim, não faz sentido você usar um vírus que você não tenha controle do contágio ou que você não tenha, pelo menos, a garantia de uma cura. Então, por que as antigas... O Átila até falou disso. Por que as antigas potências mantêm varíola em laboratório, varíola, inclusive, que pode ser usada como arma? Porque eles têm a cura da varíola. Mas a maioria das pessoas hoje não está inoculada para a vacina da varíola, porque ela foi erradicada. Mas, se você usar, você tem a cura. Terceiro, é virtualmente impossível você direcionar um vírus desse. Tá? Então, ele é o contrário de tudo que guerra biológica prega. Para dar um exemplo totalmente contrário, lembre-se quando o governo da Coreia do Norte assassinou o meio-irmão do Kim Jong-un usando uma seringa. É muito diferente. Você usar um vírus de baixa letalidade que transmite por vias respiratórias, e, obviamente, eu estou falando isso baseado na minha formação em história? Não, a gente não vê a guerra biológica na faculdade de história. É por conta de leituras posteriores, especialmente nesse contexto da Covid. Você usar um vírus de baixa letalidade que transmite pelo ar é uma arma extremamente ineficaz. Essa é a questão. É o contrário do antrax, é o contrário da varíola, por exemplo, que a gente citou. Então, não faz sentido essa ideia de que ele foi criado em laboratório como arma biológica. Tá? Então, quando o Bolsonaro fala, eu fui treinado em guerra química, bacteriológica, radiológica, repito, qualquer instrução que ele tenha recebido, muito provavelmente está, pelo menos parcialmente, obsoleta, e não se aplica nesse caso. Porque é que nem, novamente, na Primeira Guerra Mundial, quando ainda não se sabia direito, né, estava se desenvolvendo especialmente a guerra química, quando um belo dia os alemães soltaram um gás de mostarda para cima dos ingleses, só que bateu um vento e o gás de mostarda veio para a cara dos alemães. Né? Você literalmente saiu pela culatra. Então, e a outra questão é, essa narrativa de culpar a China, que foi muito utilizada pelo governo Trump, é para se eximir de responsabilidade e, eventualmente, inclusive, falar de prejuízos econômicos. Né? Falar, olha só, a pandemia, que é culpa dos chineses, então eles têm que indenizar o resto do mundo, têm que pagar. Então você se exime da culpa, põe a culpa em alguém e depois pode querer uma indenização, um pagamento, alguma coisa desse tipo. O que ele conseguiu, então, com essas declarações? Obviamente, né, deixar o governo chinês descontente. Né? O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, né, ao ser perguntado sobre a fala do presidente brasileiro, disse que o vírus é um inimigo comum da humanidade, que a tarefa é que todos os países deem as mãos em cooperação, lutem por uma vitória rápida e completa contra a pandemia, em vez de ficar responsabilizando ou politizando a pandemia. Aí, novamente, é importante saber a origem da pandemia? É importante saber, inclusive, se alguém tem culpa nesse cartório? Tem. Só que, antes de descobrir a origem do incêndio, eu preciso tirar todo mundo que está dentro do prédio pegando fogo e preciso apagar o incêndio. Então, assim, você tem o prédio pegando fogo com gente dentro. E aí você tem um bombeiro salvando as pessoas, um bombeiro com a mangueira d'água apagando incêndio, e o Bolsonaro é o terceiro bombeiro que tá falando, olha lá, foram aqueles caras ali que tacaram fogo no prédio, hein? Porra. Né? Com perdão do palavrão. E lembrando, né, que o Brasil precisa de insumos para vir da Covid, tem toda a questão da CPI da pandemia, né, certamente influenciando esse tipo de declaração e tal. Enfim, então apenas comentar isso. E por que o Bolsonaro estava no aeroporto? Né? Porque na noite de quarta-feira, dia 5, ele foi receber o brasileiro Robson Oliveira, né, que ficou preso na Rússia há mais de um ano, sob acusação de tráfico internacional de drogas,
por ter entrado no país com remédios que possuíam cloridrato de metadona, uma substância que é permitida no Brasil, mas é proibida na Rússia, tá? Lembrando que ele era motorista do jogador de futebol Fernando. A gente falou desse episódio aqui. Ele, na época, jogava no Spartak de Moscou. Atualmente, ele joga no Beijing Guoan da China. E o que acontece? A gente comentou aqui na época, né, quando isso aconteceu, em 2019 ainda, tá? Que o jogador, no mínimo, se omitiu de prestar, né, a consultoria jurídica necessária ao seu funcionário. E praticamente fugiu da Rússia, né? Porque aceitou a primeira proposta que veio de fora. Pois é. Então, assim, é muito, né? Essa história é muito nebulosa, especialmente da parte do jogador de futebol, Fernando, né? Que, repito, teoricamente, os remédios, né, eram pro pai do jogador Fernando. Não, pro sogro. Pro sogro. Pro sogro. E aí, ele pegou, falou pro motorista Robson, vai lá, né, você vai pro Brasil, sei lá se já ia ou não, tal, traz os remédios aqui, né, pro sogro, né? E ele chegou com os remédios, foi detido, e o cara, né, então assim, teve gente até cogitando a possibilidade de que ele usou o Robson como laranja, né, enfim, alguma coisa assim, tá? E o detalhe é que, quando eu falo que ele deveria prestar, né, assessoria jurídica, pelo menos, ao funcionário dele, é pelo fato de que a transferência dele, né, para a China, o salário dele está na casa de, anualmente, $2 milhões. Tá? $2 milhões por ano. Me parece ser um valor que dá para bancar um advogado. Isso porque ele, né, já está aí com seus 29 anos, já teve passagem por outros clubes, além do Spartak, jogou na Sampdoria, por exemplo, jogou no Shakhtar Donetsk, tá? Foi revelado pelo Grêmio, tá? Mas então, assim, é muito estranho, né? Que, enfim. Só que aí tem uma coisa interessante, que o nosso querido Guilherme Toscan lembrou. O Robson estava preso desde 2019, o caso repercutiu na mídia também naquela época, e aí, só em outubro de 2020, que o governo começou a tentar resgatar esse cidadão brasileiro, porque ele estava preso por algo que, repito, é crime lá, mas não é crime aqui. E por pressão do Felipe Melo, quando o Felipe Melo se encontrou com o Bolsonaro. Isso porque em 2019 foi o Marcelo Freixo, enquanto parlamentar, que foi o primeiro que intercedeu em relação ao Robson. Então, assim, foi o Freixo, então dane-se, mas aí o Felipe Melo... Um ano depois vem o Felipe Melo, isso porque diversos outros jogadores já tinham se manifestado também nas redes, entre eles o Richarlison, né, atacante do Everton, da Inglaterra. Ex-Fluminense. Craque de bola, inclusive. Inclusive, assim, o Felipe Melo, ele agiu corretamente, tá, gente? Eu não tô reclamando a gente não tá reclamando do Felipe Melo ser bolsonarista, sei lá. A gente tá falando que precisou um atleta alinhado ideologicamente ao governo se manifestar para o governo agir. Porque antes o Richarlison não é próximo do governo, até pelas pautas que ele defende. O Freixo muito menos, né? Um deputado da oposição. Mas o governo só tem ouvidos para quem apoia ele. E isso num caso assim, que é óbvia a inocência do Robson, no caso. Pois é, até porque o negócio sequer crime é aqui.
Não é que ele estava levando cocaína. E não é que ele precisou ir num lugar obscuro aqui no Brasil para pegar o negócio. Ele foi na farmácia. Receita, tem receita, enfim. E assim, nesse caso, eu até dou a presunção da inocência pro Fernando. A crítica que eu faço ao Fernando é após a prisão do Robson. Sim. Porque também não imagino que ele soubesse que era crime essa substância. Possivelmente. Você tem razão. Você tem toda a razão. Inclusive, fica aqui a proposta para o Everton para trocar o Richarlison no Felipe Melo. Pau a pau. Eu posso falar em nome da diretoria do Palmeiras, tá? Mas de qualquer maneira, mesmo demorado, o tema teve um final, não vou dizer um final feliz, mas um final menos insatisfatório, né? O governo brasileiro demoradamente fez o que tinha que fazer, a comunidade de jogadores de futebol fez o que tinha que fazer, incluindo aí tanto o Richarlison quanto o Felipe Melo. O problema é essa preferência, né, ao gosto do freguês. Então, assim, quando era um caso óbvio de que... E também deve colaborar o fato de que era na Rússia, né, onde eles são comunistas. Né, então, mas assim, era provavelmente chamar o embaixador, ligar ali pro Putin e falar, o seguinte, o cara fez isso, mas né, o negócio não é crime aqui, é inocente e tal, fazer uma cooperação aí e tal, quebra esse galho pra mim, depois eu quebro um pra você e tal, pá. Enfim. Do Brasil, a gente vai cruzar a Argentina e vamos direto para o Chile, para lembrar que no outro final de semana, dos dias 15 e 16 de maio, teremos, né, as eleições para a Assembleia Constituinte, tá, do Chile. Lembrando que o voto, né, é distrital, né, como a gente estava até eu e o Matias conversando. No caso do Chile eles chamam de comuna, né, que é só a forma de subdivisão, porque segue a mesma lógica do voto distrital. E também teremos 16 assentos reservados para os povos indígenas, tá? 7 para os Mapuche, 2 para os Aymara, e aí depois outras 8 nações indígenas terão um assento, incluindo aí os Quechua e os Rapa Nui da Ilha de Páscoa. Do Chile, vamos para o Peru, onde tivemos o primeiro debate eleitoral entre Pedro Castillo e Keiko Fujimori. O debate foi realizado em Xota, que é a cidade natal do professor, não posso fazer nada. Se todas as eleições do Peru, eles dão uma piada pronta pra gente. E outra, foi um desafio do Pedro Castillo. E, Felipe, como que é desafio em castelhano? Nossa, eu não faço a mínima ideia. É reto. Você, né, agora explica porque foi um desafio, né? O desafio foi o Pedro Castillo convocou o debate em Xota, que é a cidade natal dele, e ele desafiou a Keiko a comparecer ao debate para ele jogar em casa, vamos dizer assim. E aí tinha muitos apoiadores dele em torno do lugar, a Keiko chegou atrasada, ele ficou batendo no relógio. E é engraçado porque ele ficou o debate inteiro com um chapelão. Pois é, e a Keiko foi trajada com a camisa da seleção peruana, enfim. Que é uma camisa muito bonita, inclusive. Eu prefiro a vermelha. A vermelha com a faixa branca, mas é uma camisa muito bonita. Ela foi tem um acordo. Ela foi usando aí a camisa, né? Talvez fazer um paralelo aqui com o Brasil, né? Usar a camisa da seleção nacional, não sei. Mas, para quem não sabe, né? Só para visualizar, a camisa da seleção peruana ela é um pouco diferente, porque ela acho que é a única camisa de seleção que é no formato de faixa transversal, que nem a do Vasco. Como camisa oficial, claro, tem outras seleções que usam pontualmente, mas a do Peru historicamente tem a faixa diagonal. E tivemos o debate, né? E o debate foi aquela coisa, né? Você é feio, bobo e cara de melão, né? Aí o Castilho falou: para vir aqui eu apenas pedi licença do meu trabalho, você teve que pedir permissão para a justiça,
É a Keiko Fujimori falou, você, como todo comunista, falta com a verdade, seu partido é corrupto, e não, você que é corrupta, e aí a gente, comigo no poder vai ter mais vacina, enfim, foi, né, aquela porradaria tradicional que é de se esperar, porque assim, ok, você provavelmente tem indecisos no Peru, mas você dificilmente vai conseguir roubar votos um dos outros, porque eles estão muito distantes um do outro, né, politicamente, o Pedro Castilho aqui com Fujimori. Então, acaba sendo muito mais cada um jogando para sua torcida, né? Isso. O detalhe é que, falando em torcida, né, tinha torcida porque o debate foi ao ar livre, por conta da pandemia, então foi na praça de Xota, né, na Plaza de Armas, que costuma ser a praça principal das cidades da América Latina, e da América Hispânica, melhor dizendo, e enfim, eles deram um soquinho na mão para se cumprimentar, estavam de máscara e tal, cumpriram todos os protocolos e aí saíram na porrada. E é curioso, Felipe, de que os apoiadores da Keiko têm batido muito na tecla do comunismo, né? Chamam o Pedro Castilho de comunista, enfim, e o turismo ocupa um papel muito importante na economia peruana, né? Claro que estamos falando isso antes da pandemia, mas é um dos países mais visitados da região, tem inclusive um logo próprio, né? O Peru investe muito nisso, questão da culinária também, enfim. E daí, nas cidades turísticas do sul do país, onde a Keiko leva desvantagem, né, sobretudo Cusco e Arequipa, já tem sido observados outdoors, né, com, tipo, no comunismo não tem turismo, né, vocês vão perder dinheiro com isso, tudo. Mas cabe lembrar que, tipo, Cuba tem quase o mesmo número de turismos do que o Brasil, e a gente está falando de um território muito menor, né? Pois é, e, né, se comunismo não tem turismo, como é que faz? E pra gente fechar... Ah, mas como assim, Felipe? Vocês vão fechar? Vocês vão falar da Colômbia? A Colômbia vai ter um bloco específico em que o Matias vai brilhar. Mas para fechar, a gente vai para o Equador, onde a Corte Constitucional do país... por 7-2, declarou inconstitucional um trecho da lei e, consequentemente, despenalizou o aborto em qualquer caso de estupro. Por quê? Porque a lei dizia, tá? Citando aqui a Sara Espanha do país, a lei, artigo 150, inciso 2º, ou seja, se a citação estiver errada, a culpa é dela. O aborto era autorizado quando a gestação fosse consequência de um estupro em uma mulher que sofresse de deficiência mental. Era esse o texto da lei, tá? O que a Corte Constitucional fez foi estender a isenção de responsabilidade penal, dizendo que não pode ter uma discriminação das vítimas, tá? Então, enfim, teve essa decisão na Corte Constitucional por conta de um processo, de um pedido feito a partir da Coalizão Nacional de Mulheres. Bem, e só para finalizar, ainda no Equador, o Lenin Moreno, que está se despedindo da presidência, teve um momento João Batista Figueiredo, né, na última quarta-feira, durante a sua participação no Fórum para a Defesa da Democracia nas Américas, no qual ele contou uma anedota, vou abrir aspas aqui. Algum momento uma pessoa se manifestou a mim e disse de forma frontal, como costuma o povo, tomara que tivéssemos um melhor presidente. E eu lhe respondi, tomara que eu tivesse um melhor povo também. Mano... Porra, aí é... Lene, aí é difícil, hein? Porra, aí é difícil. Olha, eu sou bom, o povo que é ruim. Porra, aí fica fácil.